Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. Hoje eu quero falar para vocês sobre: será se falar sobre os problemas pode ajudar você a resolvê-los? Quando as pessoas falam, quando elas desabafam, será se elas podem acabar resolvendo os seus problemas? Primeiro eu quero começar falando sobre Freud. Toda a base da psicologia de Freud, a psicanálise, é pautada na fala, na associação de ideias, na associação livre, que é você falar livremente o que vier para sua cabeça e com o tempo você vai acabar colocando para fora assuntos reprimidos, informações reprimidas no seu inconsciente. Então, a psicanálise freudiana é toda baseada nessa ideia. E a técnica que ele utiliza até hoje em dia, para quem trabalha com Freud, é você colocar para fora o que está preso dentro de você. Geralmente informações que ele considera que foram reprimidas porque houve alguma censura da sua mente consciente, e ela levou para o inconsciente. Porém, diversas outras terapias da psicologia, como o comportamentalismo, ou até a terapia cognitivo-comportamental, ela não trabalha apenas com a comunicação. Aliás, ela pode-se dizer, inclusive, que não trabalha com a comunicação como um objeto direto. Não é uma técnica você falar o seu problema, mas você precisa falar para o psicólogo saber o que você está passando. Bom, o que acontece dentro da clínica da psicanálise? Quando você fala sobre um problema, e a gente vai dar uma análise aqui mais comportamental, do comportamento, do que acontece, quando você fala, você fica menos sensível àqueles temas. Então, falar do problema pode tornar mais comum, porque geralmente quando a gente tem um tema, por exemplo, um trauma, você vivenciou um trauma, aquele trauma é um assunto que você evita falar. Então é um tema que sensibiliza você muito. Quando você pensa no trauma, você já reage emocionalmente. Quando você fala no trauma, você sente como no trauma. Então falar sobre aquele assunto, ele vai tornar o assunto mais banal, ou seja, vai se tornar algo mais comum para você. E com o tempo você pode se sentir menos sensível àquilo ali. Então é mais ou menos isso que acontece na psicanálise freudiana. Você fala tanto sobre o problema que você pode se sentir menos incomodado a respeito dele. Isso significa que você vai resolver todos os seus problemas assim? Não significa. Porque alguns problemas vão exigir que você tenha outras abordagens, que você atue sobre aquela causa, que você age de maneiras diferentes. Por exemplo, você tem medo de falar em público. Talvez você só falar sobre o problema não vai resolver isso. Você tem que treinar, tem que ter algumas técnicas de visualização, várias outras coisas que podem funcionar. Eu acho que falar sobre o problema pode ser um início, que você inicia o tratamento assim e você se dessensibiliza sobre aquela temática. Mas nem todos os problemas podem ser resolvidos apenas por falar. Inclusive tem um vídeo que eu falei sobre como a psicoterapia pode piorar casos de depressão, que o resultado da pesquisa era justamente quando a terapia era voltada apenas para falar sobre os problemas, os pesquisadores descobriram que algumas pessoas ficavam piores. Por quê? Porque acabavam não se dessensibilizando a respeito do problema. E as causas da depressão, a depressão em si, né, ela piorava nessas pessoas. Ou seja, a abordagem que deveria ser feita para a resolução dos seus problemas era outra totalmente diferente. E não falar. Só que se o profissional, o terapeuta, ele tiver uma única técnica, que é deixar a pessoa falar, aí você vai utilizar a mesma técnica para uma gama tão diferente de pessoas e para algumas pessoas não vai funcionar. Por isso,
Na minha visão, eu creio que falar sobre o problema pode ser importante. Algumas pessoas não vai funcionar de forma alguma, e para diversos problemas falar não é toda a solução. Falar é apenas você colocar para fora, talvez você desabafar se você sentir necessidade disso daí, mas para diversos problemas psicológicos você precisa fazer toda uma outra técnica de treinamento, seja com treinamento comportamental, treinamento cognitivo, para você resolver os seus problemas. Certo? Gostou do vídeo? Você se sente melhor quando você fala sobre os problemas? Ou isso acaba deixando você pior? Depende, as pessoas são diferentes e elas podem reagir diferentes para essa ação de falar sobre os problemas. Então deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe. Muito obrigado, até o próximo e tchau!